Olá, Macagues! Uma surpresa extraordinária, um cenário que eu não estava à espera, mas que a vida nos obriga a tê-lo. Depois de uma viagem longa, cheguei a um país maravilhoso, pessoas extraordinárias, uma recepção espetacular para participar do evento sobre empreendedorismo. Startups Code Point. Vai ser amanhã, mas hoje tenho a honra e o privilégio de trazer um amigo, a quem considero irmão, um empreendedor que se confunde com aquilo que é gênese do empreendedorismo. Quem tem a visão e a capacidade de ver numa semente uma floresta. É uma pessoa extraordinária, por isso este podcast, episódio número 29. Vamos receber a pessoa que eu admiro, que tenho muita coisa para aprender com ele. É uma das figuras que representa a essência do empreendedorismo em Angola com atuação global e local. Por isso, Macag, recebam aqui com uma salva de palmas Rui Tati. Rui. Aqui os angolanos, quando batem palmas, viram, né, Macagues? Batem palmas prolongadas, porque querem dar aqui claque ao Rui, porque o Rui também é angolano. Angolano, Rui, é um prazer tê-lo aqui. O Rui é quase cinquentenário, casado, pai de 3 meninas lindas e 2 rapazes. Uma família que representa aquilo que é a promessa de Deus, a aliança que nós temos é com a nossa família. E empreender, em primeiro lugar, Macag, vocês sabem que sempre digo a mesma coisa. Só empreende quem consegue, em primeiro lugar, empreender a sua própria família. A família representa a essência do exemplo de sucesso do empreendedor. Quem não realiza dentro de casa, às vezes não tem legitimidade de realizar fora. Por isso, Macag, estar aqui com o Rui em Angola, Luanda, numa das empresas disruptivas de Luanda, e vou fazer aqui uma publicidade especial, porque vão conhecer Macag, a empresa do meu amigo Carlos Daniel Mirantes. Ele tem um grupo chamado Statement, mas vou chamar Mirante aqui no Macaca. Rui, vamos conversar um pouco? Daniel, tanto elogio, pá, até sinto-me um bocadinho tímido perante tanto elogio. Obrigado pela consideração e sabes que é recíproco. Tenho-te um respeito e um carinho muito grande. Aquilo que tu tens estado a fazer em Moçambique e no mundo merece muito respeito e obrigado pela consideração. Rui, a nossa conversa vai ser longa, a admiração é recíproca, mas começo por uma provocação. O Rui atingiu ou conseguiu realizar todas as fases que um empreendedor precisa ter, que é identificar problemas e trazer solução. Começou numa economia tradicional, passando para grandes multinacionais, trabalhou em grandes multinacionais e entrou no empreendedorismo no solo, criando boas marcas com impacto global. O que é que te motivou a percorrer essa trajetória? Trabalhar em multinacionais, trabalhar na economia tradicional e depois passar para uma economia moderna, criando os teus próprios negócios. Qual é o grande motivo ou qual é o propósito dessa jornada que realizou? Eu acho que todos nós nascemos por algum motivo e por algum motivo passamos por aqui e devemos, sempre que possível, deixar as nossas marcas. No meu caso, eu gostaria de ter sido um piloto e estar oficialmente a voar para alguma linha aérea, mas o destino da vida encaminhou-me para outras estradas. Portanto, tive, sim, a possibilidade de fazer a minha licença de pilotagem, mas depois entrei para o comércio geral, passando por várias áreas em termos de empreendedorismo e em termos profissionais. Portanto, desde o shipping, que foi um dos primeiros contactos que tive a nível profissional, depois no comércio geral, incluindo o mundo das bebidas. Trabalhou com as grandes marcas mundiais. Exatamente. Tive o privilégio
de trabalhar com marcas como a Heineken, a Amstel, cervejas holandesas de referência a nível mundial. Também tive sobre a minha tutela a responsabilidade sobre a maior fábrica a fábrica mais antiga de Coca-Cola products ou de produtos Coca-Cola em Angola, que está situada no Ambo. Hoje já não está operacional, mas na altura era a fábrica mais antiga da Coca-Cola em Angola. Portanto, tive este privilégio de ter sobre a minha gestão enquanto funcionário na altura do grupo Zoid Casa Holandesa, um grupo com alguma história em Angola, a nível de comércio geral e não só, e indústria. Também tive o privilégio de passar pela imobiliária, pelo setor do óleo e gás, e hoje tenho obviamente um percurso com uma experiência muito diversificada. Mas Rui, quando estava na área corporativa, o que é que sentiu ou onde apareceu o clique para dizer que não, chega, questão corporativa, vou ter que fazer um ponto de inflexão e entrar noutro tipo de empreendedorismo, porque todos os jovens e todas as pessoas lutam para ter cargos nas grandes marcas mundiais. E o Rui tinha tudo isso. E deixou porque cansou-se. E porquê que decidiu arriscar, ter a coragem de virar o jogo e passar para um empreendedorismo liderando os seus próprios negócios? Sabes, Daniel, eu saí de Angola com cerca de 12 anos, fui viver para a Alemanha. Portanto, vivi muitos anos fora do meu meio. Foi muito bom, ganhei experiência, estudei, tive a oportunidade de estar próximo de outras realidades, mas o objetivo sempre foi poder contribuir para muito mais no meu próprio território. Isto não limitando simplesmente a Angola, porque eu não me considero simplesmente angolano, fora o facto de ter tentáculos a nível de família com outros pontos da África. Eu sinto-me de facto africano. E a mudança, a contribuição para o desenvolvimento do nosso continente passa por aí. Qual foi a razão de ir viver na Alemanha? Na altura, na busca de melhores condições a nível de formação, principalmente. Infelizmente, o continente, desde aquela altura até a presente data, continua a representar muita debilidade a nível de formação, e quem pode, obviamente, que tenta sempre adquirir muito mais conhecimento em mundos mais evoluídos, outros pontos que possam oferecer condições superiores a nível de educação. Rui, mas vamos lá conversar bem. Para os países lusófonos, a Alemanha não é um primeiro destino. Para os países como Moçambique e Angola e os outros lusófonos, o primeiro destino é Lisboa. A Alemanha é visto como um país frio, um país equidistante. Exatamente. O que é que lhe levou a escolher a Alemanha? Eu já tinha alguns membros da minha família que tinham emigrado para a Alemanha já desde 75. Portanto, havia uma referência. Existiam referências. E a Alemanha, obviamente, que oferecia melhores condições ou muito mais potencial que Portugal na altura, e foi essa a escolha. Portanto, e estou grato por isso. Acho que a Alemanha fez de mim a pessoa que eu hoje sou, sem sombra de dúvidas, né? Todos os aspectos positivos que o alemão carrega, entre eles a disciplina, a determinação, que acaba por tornar-nos em homens mais corretos e determinados naquilo que é a execução de qualquer projeto. Exatamente, o contexto é fundamental na formação da nossa vida, da nossa carreira, mas voltando para a questão do Rui ter dirigido grandes multinacionais e para dizer basta àquilo que chamamos salário fixo. Exatamente. Boa vida, saber que tem previsibilidade no fim do mês, ter o seu salário e empreender. Alguém soprou, foi um momento de reflexão familiar.
O que é que aconteceu? Não, Daniel, é assim, eu acho que nós, na vida, o entrar para a zona de conforto e ficarmos, a acomodarmos nisso, nunca foi uma opção. E não recomendo isso a ninguém. O continente continua a exigir que existam pessoas que façam mais. E para que a gente consiga fazer mais, estas oportunidades serviram de aprendizado. Estas oportunidades serviram, eu digo, sabes que se calhar a forma mais correta de ainda te responder a isso, eu quando tinha sobre a minha gestão o grupo Zoe de Casa Holandesa, em que uma das entidades dentro deste grupo era uma fábrica de produtos Coca-Cola, o dia que eu cheguei ao dono da empresa e disse que me iria embora, ele questionou-me, mas como é que tu vais deixar esta empresa? Tu tens tudo, se queres mais um carro, queres aumentar o salário, o que é que te falta? E sabes o que é que eu respondi? Eu quero aumentar o meu conhecimento. Para que eu possa dar mais, eu tenho de aprender mais. Na altura, paralelamente à gestão do grupo Zoe de Casa Holandesa, eu tinha uma ação paralela que era o relançamento de uma fábrica de motorizadas no Ambo, a Ulisses. Tive um encontro no Japão com a liderança da Yamaha, isto em Tóquio, há uns 15, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Já lá vão para aí quase 20 anos. Eu lembro-me de me ter sentido tão pequeno naquela reunião em que eu tinha a certeza que estava no top, mas não estava preparado para o top. Eu tinha tudo na altura, tinha acesso, inclusive por este proprietário desta empresa que eu representava, ter meios aéreos próprios. Eu tinha acesso a avião privado. Mas o Rui então achou que havia um desnível entre a posição que ocupava e o conhecimento que tinha na altura? Exatamente, sem sombra de dúvida. E se sentia dúvida. frustrado com isso? Não me sentia frustrado. Eu tive acesso ao mais e identificando que havia mais para colher, eu teria de aprender mais. Então, ir à busca do conhecimento e nada mais para que pudesse ter a legitimidade com o know-how que fosse adquirir. Exatamente. Mas era para voltar para as funções ou aí houve uma viragem para empreender a solo? Não, na altura nem era tanto não focado necessariamente para o empreendedorismo a solo, mas era a contribuição ao desenvolvimento. A Angola na altura vivia já um certo boom, as coisas iam acontecendo e para que as coisas possam acontecer nós temos de estar capacitados. Portanto, a formação é uma obrigação. Nós temos que ter conhecimento, porque senão tu atinges um ponto em que depois não cresces, não desenvolves, não consegues sequer ter um diálogo com pessoas que têm uma capacidade superior à tua. Exatamente. E os negócios em si exigem este conhecimento. Muitas das vezes não passa necessariamente pela formação, mas sim pela experiência. Nós temos que entrar para outro tipo de grupos por algum tempo que tenham experiência comprovada para adquirirmos a tal experiência e depois fazer o pull-out e voltarmos a enquadrar-nos naquilo que são as nossas realidades. Uau! O Macagues, só para repisar, o Rui teve a capacidade de olhar para o meio onde estava, grandes corporações, mas já apareceu aquilo que chamamos a visão do seu país. O país estava-se a abrir e os negócios aconteciam e um país que tinha vários problemas e ele detectou poderia agregar valor no seu país. Por isso o empreendedor tem que ter visão. A visão é a premissa que nos orienta. Nós podemos ter vista. A vista é aquilo que nós podemos ver, mas a mente, onde vem a visão, isso é divino. Vemos uma semente, mas a visão nos deixa ver uma floresta. É o que o Rui viu. E teve a coragem, porque podemos ter visão e não ter coragem.
E a coragem, como eu sempre digo, está do outro lado do medo. A capacidade de termos medo e mesmo com esse medo termos a coragem de tomar decisões. E ele tomou a decisão de deixar as mordomias das empresas multinacionais para dar uma pivotada para um outro tipo de trabalho que é empreender. E precisava de conhecimento, de competências. Temos visão, temos coragem, mas precisamos de competências. E isso é que lhe fez também ir à busca de competência, ter foco, determinação. E Rui, pergunto... Talvez acrescentava um pequeno ponto, que é importantíssimo na era em que nós estamos hoje, principalmente para os mais jovens, a humildade. Nós temos de ter a capacidade de reconhecer as nossas competências para que a gente possa identificar se estamos ou não capacitados para desempenhar a função que nos é confiada. Porque muitas das vezes ou fizemos nas nossas próprias estruturas ou fizemos para terceiros. Portanto, temos de ter a humildade de poder perceber, listen, eu cheguei até este ponto, mas aqui é o meu limite, eu preciso de mais. E foi basicamente isto, eu precisava de mais. E queria aprender mais para dar mais. Esta capacidade de humildade é uma lição de vida. Este podcast, Macag, caso para quem nos vê, Macag, é um ponto de formação. As experiências que vamos adquirindo nos podcasts dão-nos alguma formação. E o Rui teve essa humildade. Mas há uma questão que me preocupa bastante. Sai de um ecossistema corporativo gigante para ir empreender na cortiça. What the hell is that? É verdade. E sabes que, interessante, ainda há bem pouco tempo, enquanto passava por uma batalha judicial, foi-me questionado como é que é possível sair de uma categoria salarial em que estava e deixar aquela posição que tinha. Aí voltamos àquilo que eu dizia há bocado. Nós estamos aqui por um propósito. O desenvolvimento do nosso meio exige a nossa contribuição. Eu posso, pela mesma via, mesmo tempo e dedicação que eu empreendo para terceiros, custa, demora algum tempo, mas irei alcançar os mesmos números e partilhando o melhor, principalmente a nível que é o conhecimento que foi adquirido ao longo dos últimos anos, com aqueles que mais precisam, que são os nossos. Não podem esperar por terceiros, senão de nós mesmos, para que possa existir alguma evolução. Qualquer decisão tem riscos e pode ter impactos catastróficos, talvez, na nossa vida, dependendo da forma como nós conduzimos a transformação. Tomar uma decisão desta traz sempre impactos pessoais. Como foi o início da jornada empreendedora? Qual foi o kick-off que teve para começar esta nova jornada da sua vida? Sem sombra de dúvidas, é sempre um risco, principalmente quando somos casados, temos família, temos filhos, temos contas a pagar, compromissos que não podem falhar, porque a partir da altura em que deixamos de estar num payroll de uma entidade, uma multinacional séria e passamos a assumir nós essa responsabilidade, a tarefa é muito mais pesada. Mas é possível. A determinação... na verdade, já há muito tempo que vou fazendo pequenas ações e chega uma altura em que nós temos que, de facto, transportar esse conhecimento para as nossas estruturas. E o caminho é este. Alguma vez pensou em voltar atrás? Óbvio que corporativo. Nós gostamos muito de falar do empreendedorismo como se isso fosse uma coisa tão fácil como beber água, né? Exatamente. Nós temos dias bons e muitos dias maus. Exige muita paciência. Há dias que achamos que é o último da nossa vida, porque as coisas não acontecem conforme a gente trabalha e deseja que elas aconteçam. Mas temos de ser fortes. Eventualmente as coisas hão de acontecer. A persistência, quando temos sempre clareza do caminho. Exatamente. E dos objetivos. Exatamente. Tem alguma
alguma coisa a partilhar, se teve algum erro de cálculo ou de um erro como empreendedor, que acha que esse erro foi o virar da chave em termos de aprendizagem e de desenvolvimento das tuas competências e capacidades como empreendedor? Eu acho que o único alerta que eu iria deixar é a questão da confiança. Nós, quando somos empreendedores, acreditamos com facilidade nas pessoas, e a única recomendação que eu hoje, com a idade que tenho, iria fazer é que de facto fôssemos mais disciplinados, ou aqueles que forem a fazer este caminho sejam mais disciplinados e rigorosos, literalmente, naquilo que são os compromissos. Verbalmente é uma coisa, mas ponham sempre tudo por escrito, exijam as coisas por escrito, nem que for por e-mail, mas alguma coisa tem de estar escrita. O resto, as falhas tornam-nos, são parte do processo. Nós temos de ter falhas para melhorar, temos que falhar para melhorar. E portanto, aprender para não voltar a cometer os mesmos erros. Exatamente. E a humildade de as reconhecer, não é? As falhas, se acontecer, sermos humildes o suficiente para que isso não volte a acontecer. Quando tomamos decisões destas, às vezes temos de ter em conta, como disse, família. Exatamente. O Rui é casado. A partir do momento que toma uma decisão de deixar uma vida de estabilidade para uma vida de instabilidade, que é empreender, qual foi a reação da família, dos amigos, dos pais? Qual foi a reação? Interessante. O prestígio e status também que tinha. Exatamente. Mas volto a dizer, é preciso sair da zona de conforto. O meio exige o nosso compromisso, o nosso patriotismo. Mas mais do que tudo isso, de facto, sabes que muitas das vezes é a família que desencoraja, hein? Que diz, não faças isso. Então tu vais deixar... não faças isso. Depende. É preciso, mas a determinação, e quando nós sentimos o bichinho a chamar por nós, a nossa contribuição tem de ser dada. Eu acho que nascemos por um propósito, não podemos passar por aqui e não deixar nada. Obviamente, faz parte da nossa jornada enquanto estivermos vivos. Nós, no MACAG, aprendemos que um erro é um passo de aprendizagem, e o Rui traz aqui experiências que mostram claramente que é um exemplo que reforça esta afirmação. Hoje o Rui lidera uma marca internacional com presença forte na Europa e no mundo em global, como ser um empresário africano a gerir negócios globais. Não é fácil. Talvez enquadrar o negócio da marca que eu aprecio. Criou uma marca no negócio de cortiça e é um negócio global. Poderá partilhar um bocadinho a história da criação dessa marca e desse negócio e como o Rui vê ser um empreendedor local? Bem, Daniel, a Pelcor é uma marca portuguesa que já existia. Ela era muito focada para acessórios de moda, principalmente aquilo que são as carteiras para senhoras. É muito conhecida pelo o guarda-chuvas em cortiça. E eu, quando adquiri uma percentagem da Pelcor, foi com o objetivo de ter um footprint na Europa, mas associado a uma boa causa. A cortiça sendo uma matéria sustentável, porque nós usamos a pele de cortiça, que não destrói, portanto, a árvore. Aquilo é a pele, é a casca, que é reaproveitada, é trabalhada e colocada sob uma superfície que permite nós trabalharmos com esta matéria-prima, substituindo o cabedal. Portanto, todo este processo acabou por motivar a minha opção em investir na marca. A experiência foi com os seus altos e baixos. Acabei em muito curto espaço de tempo por assumir a totalidade da marca. Fui internacionalizando a marca, desenvolvi produtos novos, um deles que são os bonés, que são muito conhecidos a nível mundial. Eles circulam e são comercializados em toda a parte do mundo.
desde a Austrália, a Ásia, América, etc, etc. Portanto, o continente africano tem um suporte muito grande também, sempre tive. Óbvio que já um bocadinho antes da Covid, nós tivemos ali uma redução a nível do poder de compra global, sentimos a pancada, E depois... foi global mesmo, porque não foi só Exatamente. na Não tua fomos só indústria. Nós, depois, com a Covid, acabamos por ter de limitar o nosso negócio ao e-commerce e continuamos a fazer as vendas para o mundo por esta via. Portanto, mas é, sem sombra de dúvidas, uma experiência muito interessante, porque não é fácil um africano ser aceite na liderança de uma marca europeia muito tradicional, não é? Porque a cortiça é o produto, é a matéria-prima referência de um país da Europa. Portanto, e se pesquisarmos cortiça e marcas, top 3, top 4, haverá de aparecer a marca Pelcor. Portanto, Por acaso, essa questão que está a levantar, desculpe estar a interrompê-lo, é que a pergunta que eu tinha a seguir é como é que um africano negro vai se impor como uma marca global e de referência na Europa, principalmente em Portugal, onde temos a família Amorim, outras famílias que, quando se fala de cortiça, é sinónimo de falar dessas famílias. Não teve barreiras em termos de preconceitos, de bloqueios no seu crescimento e na sua implantação nesta área de negócio, principalmente no mercado europeu? Sentimos. Eu senti, sem sombra de dúvidas, em N ocasiões, mas óbvio que estamos habituados às barreiras e estamos aqui para fazer resistência a qualquer tipo de barreiras. Portanto, se fosse pelas barreiras, nós nem estaríamos até... Não iríamos chegar até onde já chegamos. Mas, sem sombra de dúvidas, elas existem. Mas o tempo é um bom remédio e nós conseguimos, sem sombra de dúvidas, ganhar o nosso espaço, nossa posição, fazemos as nossas coisas acontecer e tem sido assim até hoje. Portanto, mas também um africano global. Há quem diz que o Rui é angolano, cabo-verdiano. Será que é isso mesmo? Essa mistura, essa tua identidade multifacetada lhe ajuda a ir viver na Alemanha, a viver na Europa, a viver em vários países africanos? O que é que essa tua miscelânea de identidade o faz ser um dos empreendedores? Ajuda para a tua jornada empreendedora? eu acho que tu acabaste por fazer referência a tudo isso, Daniel. Nós, na verdade, deveríamos ter esta liberdade de podermos dizer que somos simples e unicamente cidadãos do mundo. Eu tenho um filho alemão, eu tenho uma filha americana, tenho filhos que nasceram em Cape Town, eu sou de origem Angola e Cabo Verde, minha mãe nasce na Guiné, portanto... tenho uma ligação forte com Portugal, com muito orgulho. Hoje digo que também Portugal faz parte de mim. Portanto, contribuímos para o mundo. E quando atingimos este nível de podermos circular e contribuir para o mundo, é sempre algo de prestígio e de conforto. Eu sinto-me bem assim. Rui, eu sei que podíamos ter muito tempo, mas sei que tem rituais que lhe obrigam a ter que correr e vamos ter que acelerar a nossa conversa. Na tua rotina, com tantas responsabilidades, como gera a tua vida diária? Olha, com alguma disciplina. E é cônsul honorário de um país também. Exato, eu sou o cônsul honorário da Estónia, em da Estónia, Angola. empreendedor, com uma família que podemos chamar uma família global. Exatamente. E tem rituais que não perde por fazer. E agora, por exemplo, já me chamou a atenção que tem que ir a um desses rituais. Como é que gera a sua vida diária para que os jovens do Macag percebam como é que um empreendedor se organiza e gera o seu tempo? Nós temos de ser rigorosos em tudo que fizemos. Tem de haver disciplina. Tem de haver hora para trabalho, tem de haver hora para lazer.
tem de haver hora para a meditação, para a leitura, desporto. Eu não consigo ter 24 horas sem a minha parte dedicada à meditação, à yoga, ou à corrida, ou à bicicleta. Portanto, acho que temos de encontrar tempo para tudo um bocadinho, e dividir o dia de formas a podermos cobrir tudo isso, de formas a podermos estar em condições de honrar com todos os outros compromissos. Pergunta que o equilíbrio na vida é um equilíbrio baseado no corpo. Exatamente. Preparação do corpo para que possa hospedar aquilo que chamamos o nosso espírito, que é o sopro divino. Então temos o corpo, o espírito, e temos a alma, onde temos os nossos sentimentos, os nossos afetos, as zangas, tudo isso. Esse equilíbrio consegue geri-lo com alguma mestria? Sim. Óbvio que não te esqueças que eu... E onde é que vai buscar energia para manter-se foco? Eu tive durante muito tempo muitas horas de voos mensais. Com a idade a aumentar, vou reduzindo cada vez mais. Nós temos de facto de ser rigorosos. Não podemos estar em todos os locais. Hoje temos, graças a Deus, as tecnologias permitem-nos continuar a executar muita coisa pela via das novas soluções, mas temos de ser rigorosos em dividir o melhor possível o nosso tempo. Portanto, e uma das soluções que eu encontrei e que ajudam de facto a ser, pelo menos a nível de espírito e ter a mente mais tranquila, é sem sombra de dúvidas a yoga. A yoga ajuda-me a ter uma Eu vou ter que vir aqui a Luanda forma só de para... estar diferente. Vou ter que me organizar, voar aqui umas 4 horas para vir aprender a fazer esse teu princípio. Eu vejo nas redes sociais que tem dedicado algum tempo para um isolamento e encontro entre o Rui e o Rui próprio, mental e espiritual junto. Eu queria perguntar qual é o papel da sua família. Falei aqui de 5 filhos, 3 raparigas espetaculares, 2 rapazes brilhantes. A sua esposa, o qual eu admiro e manda cumprimentos para ela. Explica-me como é que faz, ou qual tem sido o papel da família na carreira. Eles são o motor, na verdade, não é? Eles são o meu motor. Portanto, eu preciso desta parte para, de facto, fazer essa caminhada toda com cabeça, tronco e membros. Eles são o incentivo número 1. E consegue ter equilíbrio de fazer o teu trabalho empreendedor e atenção especial aos filhos e à família em geral? Cada vez mais. Eu acho que sim. Eu uso muito o da origem alemã, mas lembrei-me agora que eu estava a usar o contigo, que eu deveria ter dito sim. Sim, é um facto. E vou cada vez mais dividindo melhor o meu tempo de formas a dar-lhes também a devida atenção. As novas tecnologias permitem-nos isso, apesar de muitas das vezes estarmos em territórios diferentes. Eu vou prestar aqui uma homenagem aos teus pais, que eu julgo, que eu penso, os pais de Rui, considero os meus pais também. E uma coisa que eu admiro é quando vejo as fotografias, não tenho tido a sorte de os encontrar, agora vim a Luanda, eles voaram. Gostava de perguntar por que nas fotografias os teus pais aparecem jovens de 18 anos e vocês aparecem como se fossem adultos de 70 anos. O que acontece com os teus pais? Pode-nos explicar esse segredo? Tanta juventude nos olhos, no semblante, no olhar. Eu olho para a fotografia e vejo os teus pais, vejo juventude, vejo vida. O que é que se passa? O que é que eles têm? Acho que são pessoas simples, humildes, muito ligados à igreja. Nós somos da base, que olham para a vida de forma simples, respeitando o próximo e desejando o bem do próximo. Quando nós temos isso dentro de nós, tudo o resto é um processo que é simplesmente uma sequência. Funciona. A forma de estar, o estilo de vida deles é este.
Manda um beijo para eles. Thank you so much. E que Deus vos abençoe e continue esse lindo casal inspirador que nós seguimos todos os dias. Obrigado pelo amor e respeito. Sempre. O Rui crê em Deus. Sempre. Não há nada sem ele. O que significa ele para ti? Tudo. É a nossa base. Quando diz tudo, em que profundidade diz tudo? O máximo, eu sou crente, eu venho de uma família católica, eu acredito em Deus, apesar de que com a idade a passar, a aumentar, vamos identificando e percebendo que nem tudo o que aprendemos ao longo da vida é de facto ou é usado da melhor forma para descrever aquilo que significa Deus, a forma como nos foi incutido, mas sim, eu acredito em Deus. Eu sou crente, muito. É fundamental. Costumamos que nós somos a imagem e semelhança dele. Exatamente. Por isso, se o Rui crê na imagem e semelhança, quando vemos o outro, vemos a imagem dele. Exatamente. Rui, para os jovens empreendedores de Angola, Moçambique e de toda a diáspora africana, qual é a maior verdade que gostaria de ter ouvido antes de fazer esta transição empresarial? Gostaria de ter ouvido alguma coisa que não teve oportunidade de ouvir e que diz que se tivesse tido esta oportunidade faria de um caminho diferente, ou não tem nada a se queixar ou a mencionar para que os jovens possam aprender quando querem fazer uma viragem profissional, sair de corporações de grande impacto global para empreender, e que sabemos qual é a tarefa e as dificuldades do empreendedor. Alguma mensagem gostaria de partilhar sobre isso? Eu gostaria de deixar a mensagem que eu gostaria de ter tido a oportunidade de alguém me ter dito: acredite mais em si, tu és capaz, não tenhas medo e tem sempre o teu backup legal. O resto, o potencial do jovem africano não tem limites. Eu digo sempre que o melhor que nós temos são os nossos recursos humanos. Portanto, não deixem de acreditar em vocês, não tenham medo, não ouçam a voz negativa de que isto é um caminho difícil. Sim, é difícil, mas é possível. É possível fazer a diferença. O Rui, acho que é a 4ª vez que fala de backup legal. Escrevam, façam. Para pessoas que creem em Deus, nos diz a Bíblia que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Exatamente. A partir do momento que dizemos sim, temos que honrar a nossa palavra. O que é que lhe leva, o que é que aconteceu, ou gostaria de partilhar alguma coisa como forma de aprendizado aos jovens empreendedores que lhe leva a dizer que temos que formalizar e não seguimos a risca, que a nossa palavra, ela é divina e ela é um contrato por si? Acho que toda a evolução que a humanidade tem estado a sofrer traz coisas boas e más, e acho que a nível daquilo que era, menos aquilo que serviu para nós como educação, a palavra tem peso. A palavra, quando se dá a palavra, não há nada que irá contrariar a palavra dada. A experiência de vida que tenho hoje confirma-me que não se confia em absolutamente ninguém sem que as coisas estejam escritas. A palavra, com muita facilidade, deixou de ter a honra que tinha. As pessoas juram até em Deus com toda a garra, transportando a carga má e negativa que carregam dentro deles. Portanto, é muito importante, principalmente nesta era em que nós estamos a empurrar todos os jovens, toda a gente para o empreendedorismo. Portanto, é de facto necessário que exista esta firmeza, a formalização. Para que haja previsibilidade e clareza nas decisões que nós tomamos. Que setores o Rui vê como maior potencial para o desenvolvimento do empreendedorismo em África?
Os serviços acima de tudo. Nós continuamos, temos hoje muita debilidade, falo de Angola e o mesmo acontece com Moçambique, que é um mercado que eu também conheço. Portanto, a nível de serviços, soluções para facilitar a vida das pessoas, hoje em dia com todo este processo da digitalização, tornam-se as coisas um bocadinho mais fáceis em termos de aplicação, mas é necessário, obviamente, colocar trabalho por detrás dessas potenciais soluções, mas sim, os serviços acima de tudo. Então, acha que o setor de serviço é uma oportunidade para os jovens empreenderem, conseguirem crescer? Sem sombra de dúvida. Nós somos um continente que continua a ser muito virgem. E países, no caso de Angola e Moçambique, somos poucos para o muito que temos de trabalho. E se for bem partilhado, se a oportunidade for bem partilhada, quase todos ficam bem. Rui, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Nós falamos aqui de coragem, romper o status quo, deixar de estarmos na zona de conforto, irmos nos desafiar, porque o nosso propósito é realizar algo enquanto formos seres vivos no nosso tempo de vida na Terra, porque a nossa vida é infinita. Ela começa antes de nascermos, continua na Terra e vai continuar depois de morrermos. E sendo uma vida infinita e sabendo que, sempre repito, se a nossa esperança de vida é de quase 60 anos, se nós dividirmos 60 por infinito, o resultado é um clique. Viver na Terra é um clique. E o Rui mostrou-nos aqui e partilhou conosco a sua história. História de coragem, história de desapego total pela zona de conforto. Executivo de top global, com todas as mordomias e previsibilidades de income que tinha nas suas empresas, e decidiu empreender. E construiu aquilo que chamamos um negócio global, indo para mercados desafiantes como a Europa, como a África, e foi construindo a sua marca. Chegou o Covid, deu a volta por cima, digitalizou-se, entrou-se num processo global, criando plataformas de ir ao encontro do consumidor, provendo o produto que ele produzia, usando plataformas e fazendo uma viragem no modelo de negócio. Por isso, para empreender, o segredo base é o modelo de negócio. Se o modelo de negócio for ruim, não for viável, não tiver bem estruturado, não vale a pena o esforço, não vale a pena a dedicação, porque não vai dar certo. E o Rui soube se adaptar. Agora vou dar aqui um desafio. Olhando aqui para esta câmara, não sei se a câmara está a olhar. Eu consigo olhar para ela. Depois podemos ver aqui com os operadores, os realizadores. Os angolanos são peritos em trazer câmaras, dizem que são câmaras modernas e top, amazing. Mas vamos ver o resultado final. Não posso falar em Angola, mas quando chegar a Moçambique vou falar. Tá bem. Vou fazer a avaliação. Olhando para a câmara, pode partilhar a mensagem-chave que o Rui acha, se fosse a última mensagem de vida que gostaria de deixar para os jovens, tendo em conta que próximo ano já estamos nos 50. Exatamente. Já não falta muito. Não falta muito. Que mensagem seria essa? Uma mensagem que teria impacto global, que qualquer pessoa no Japão, na China, na Indonésia, nos Estados Unidos, no Brasil, em África, em qualquer parte do mundo, ia receber para os 9 bilhões de pessoas que existem no mundo. Qual seria essa mensagem? Pode partilhar com os macacos. Uau, que desafio. Olha, eu deixo a mensagem para os empreendedores africanos. Acreditem em nós, acreditem em África, no nosso continente. Nós continuamos a ter o melhor local no mundo para empreender, o melhor local no mundo para transformar, o melhor local no mundo para criar de facto impacto na vida do outro. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui contigo. Espero que tenha cumprido o horário. Gostaria de agradecer o Rui pelo tempo, pela dedicação, pelo carinho, pela amizade. Obrigado, Daniel. Espero que estejamos juntos para sempre. Sempre. Como sempre. Sempre. E obrigado por teres vindo a Angola. Obrigado por acreditares em nós. Muito obrigado. Macagues, terminamos aqui o nosso podcast.
com uma das pessoas que é uma referência, como eu já disse. Se queres empreender e queres ter impacto, esteja conosco aqui na família Macag e vamos trocando conhecimento, experiência, referências. Só se vive e se tem impacto quando ampliamos as nossas referências. E só se amplia referências quando conhecemos novos lugares, novas pessoas, novos conhecimentos e novas habilidades. E hoje tivemos o privilégio de fazer um podcast fora da nossa base, fora da nossa zona de conforto, com câmaras que depois vou partilhar com os macacos, que nunca fiz, e com realizadores muito estranhos, que também vou partilhar no meu making-of. Muito obrigado, Angola, muito obrigado, Luanda, e muito obrigado, Statement, e a equipa aqui que produziu este podcast. Um grande abraço para o Rui. Thank you, e muito obrigado. Thank you. Até o próximo episódio. Tchau. Obrigado.